Olá pessoal, um bom dia para vocês. Começando mais uma semana, nessa segunda-feira muito fria que acordamos aqui em Itaperuna, creio que boa parte da nossa região. É segunda-feira, é início de mais uma semana de devocionais para as famílias. Durante todos os dias dessa semana, o tema que nós abordaremos será restauração de relacionamentos. Em cada dia da semana nós iremos dar um passo para a restauração dos relacionamentos tão importantes que nós temos nas nossas vidas. Sejam os relacionamentos entre maridos e mulheres, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos e irmãs e qualquer outro tipo de relacionamento familiar. E quem sabe esses passos de reconciliação sirvam também para trazer de volta aquela velha e antiga amizade, aquele relacionamento que por algum motivo que às vezes nós até já esquecemos, não é mesmo? A fim de que possamos desfrutar da plenitude da vida. Nós somos seres relacionais e precisamos de nutrir relacionamentos. Gosto muito de Romanos capítulo 12, versículo 21, que diz que nós vencemos o mal com o bem. Não é pagando o mal com o mal que vamos vencer o mal. Nós vamos vencer o mal com o bem. Vamos vencer o ódio, a guerra, com o amor, com a paz e com a serenidade. Não existe, não tem como nós vencermos nossos inimigos. A única forma que temos para vencer os nossos inimigos é transformando os nossos inimigos em amigos, em aliados, conquistando para a gente. Essa é a forma correta de se viver, desafiadora, mas que com a presença de Deus nós buscaremos e venceremos juntos, tá bom? E a história bíblica que servirá de base para a nossa reflexão será a história de Jacó e Esaú. Muitas pessoas conhecem essa história. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Talvez hoje em dia essa informação não seja muito importante. As pessoas nasceram no mesmo parto, no mesmo dia, são gêmeos. Que importância tem alguém nascer primeiro? Bem, naquela época havia uma cultura patriarcal e o primeiro filho ele se tornaria anos depois o chefe do clã, o chefe da tribo, o chefe da família, alguém que teria mais responsabilidades e ao mesmo tempo também mais privilégios. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Aconteceu que Esaú então deveria ser o primogênito, o chefe da família, aquele que ajudaria a todos. Mas num certo momento ele estava muito carente, muito necessitado, precisando de comer, estava com fome, e o seu irmão Jacó lhe ofereceu um prato de comida, um prato de lentilhas. Mas em troca desse favor, Jacó pediu o direito da primogenitura, ou seja, para que ele, anos depois, a partir da morte do seu pai, se tornasse o chefe do clã, o chefe da tribo, o chefe da família. Esaú não valorizou essa situação e entregou o direito da primogenitura para o seu irmão. Esaú então abriu mão da sua responsabilidade de liderar a família, passando essa responsabilidade e privilégios também ao seu irmão Jacó. Jacó articulou um plano, enganou seu pai e tomou a bênção da sua progenitura. Os dois irmãos começaram então a brigar de uma forma mortal, a ponto de um jurar o outro de morte. E em Gênesis capítulo 27, versículo 41, a Bíblia diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. A relação entre os irmãos estava
tão conflituosa que jura de morte aconteceu. Eu não sei que ponto está o seu relacionamento que precisa ser restaurado. Mas ainda que ele tenha chegado ao nível de juras de morte, ainda assim ele poderá ser restaurado, como o foi na história de Jacó e de Esaú. Se ainda não chegou, graças a Deus que isso não aconteceu, ao ponto de jurar a morte, eu acredito que essa reconciliação será ainda muito mais fácil. Mas vamos então encontrar na história desses dois irmãos os passos para a reconciliação familiar, que pode ser aplicada também a qualquer outro tipo de reconciliação, caso isso seja necessário na sua vida. Durante cada dia da semana, nós iremos observar um passo. Hoje um passo, terça o segundo passo, quarta o terceiro, quinta o quarto passo e sexta o quinto passo, até que a gente possa entender todo o processo de reconciliação e como Deus está trabalhando, está transformando nossas vidas. Tá bom? Então quero te pedir para curtir, para compartilhar, para que outras famílias sejam edificadas. É um grande privilégio estar conectado a você nessa manhã para abençoar a sua vida. Tá bom? O nosso primeiro passo para a reconciliação, para a restauração de relacionamentos é a humildade. É isso mesmo. A humildade é o primeiro passo para a reconstrução dos relacionamentos. E a história, o conflito entre os dois irmãos, Jacó e Esaú, essa história começou a ser consertada, restaurada, a partir do capítulo 32 de Gênesis, no versículo 4. Diz assim: Jacó ordenou a seus servos: assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Depois que Esaú jurou seu irmão Jacó de morte, Jacó fugiu. E ele ficou em vários lugares, e na casa de Labão ele prosperou. E ele, depois de muito tempo, resolve voltar e buscar a reconciliação com seu irmão Esaú, na região onde sua família vivia. E é interessante que ele havia prosperado, e ele então envia os seus servos para falar com Esaú, o seu irmão. Lembra-se que esse irmão o havia jurado de morte. Mas preste atenção nas palavras de Jacó, nas palavras que ele manda dizer, no recado que ele envia ao seu irmão Esaú. O recado é o seguinte: teu servo Jacó manda dizer isso. Aqui está a expressão de humildade. Jacó, na sua primeira palavra dirigida ao seu irmão, revela sua humildade, colocando na sua palavra uma submissão ao seu irmão. Ele se coloca na condição de servo. O recado que ele manda para Esaú é o seguinte: olha, meu irmão, eu sou o seu servo. Ele está sendo humilde, está se colocando numa posição de submissão, está deixando todo aquele conflito de bênção, de direito à primogenitura, a se tornar chefe da família de lado. E ele se coloca numa condição de inferioridade em relação ao seu irmão Esaú. O primeiro passo para a reconciliação de relacionamentos é a humildade. Sem humildade, os relacionamentos continuarão quebrados. Sem humildade, continuaremos vivendo em guerra, em conflitos. Não teremos paz nem união, tanto em relação à nossa família, tanto em relação a qualquer outro tipo de relacionamento. E precisamos ter humildade em relação às coisas. Aqui o texto diz que todos os bens de
de Jacó foram colocados à disposição para obter a paz com seu irmão. Para Jacó estava bem claro, a sua fama era menos importante que a reconciliação. Por isso ele estava tão disposto a buscar essa reconciliação. Os seus bois, os seus carneiros, os bens que ele adquiriu ao longo da vida eram bem inferiores à necessidade de reconciliação. Ele colocou todos os seus bens à disposição para presentear o seu irmão, para agradar o seu irmão, para promover a paz com aquele que havia o jurado de morte. Outra atitude de humildade é que ele colocou a necessidade do seu irmão acima das suas próprias necessidades. Jacó colocou Esaú lá em cima. Ele se colocou como servo e ele tratou de Esaú como senhor. Ele chamou o seu irmão de senhor. Humildade nas coisas, humildade na vida pessoal, humildade nas necessidades. Ele colocou as necessidades do seu irmão acima das suas próprias necessidades. Ele queria agradar o seu irmão. Ele queria promover alguma espécie de carinho, externar o seu amor para que a reconciliação familiar pudesse acontecer. Um outro exemplo muito claro disso aconteceu na cruz, lá no Calvário. Jesus e Maria não estavam em conflito, mas naquele momento Jesus viu na sua mãe uma necessidade maior do que a sua. Jesus havia sido humilhado, estava sofrendo com as dores pelos açoites sofridos, pelos pregos em suas mãos e pés, mas diante de tamanha dor pendurado naquela cruz, ele olha para sua mãe e se preocupa com a necessidade da sua mãe. E querendo confortar a sua mãe, uma vez que ele estaria numa necessidade urgente de ser consolado ali na cruz, ele dirige a Maria da seguinte forma: mulher, eis aí o seu filho, e aponta para João. João, eis aí a sua mãe. Ele conforta sua mãe, dando a ela um outro filho para que ela possa cuidar. Ele pede a João que cuide, que dê os cuidados devidos para sua mãe chamada Maria. A reconciliação familiar ou qualquer outro tipo de reconciliação só pode acontecer se nós dermos o primeiro passo. E o primeiro passo é a humildade. É colocar a outra pessoa numa condição mais acima, mais superior. É nos rebaixarmos um pouco mais. É termos mais humildade, pé no chão. E isso é o primeiro passo para uma boa reconciliação. Que Deus abençoe e que estas reflexões sirvam para abençoar a sua vida e restaurar os possíveis relacionamentos que você pode ganhar, que você pode conquistar. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, que nos esclarece, que nos ensina a viver de forma humilde. Assim evitaremos conflitos, ó Deus. Te pedimos que o Senhor esteja restaurando os relacionamentos. Assim como o Senhor reconstruiu a relação entre Jacó e Esaú, esteja operando em cada família, em cada amizade. Que possamos vencer em teu nome, ó Deus, para o louvor da tua glória. Entregamos o nosso dia, nossa semana, nossos lares em tuas mãos. Te agradecemos por teus cuidados e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te pedir novamente para curtir, para compartilhar, para que outras pessoas também sejam edificados com devocionais para a família. Amanhã, 9 da manhã, estaremos dando o segundo passo para a restauração de relacionamentos. Não deixe de participar. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã então, se Deus quiser.